Tudo bem? Boa tarde mais uma vez, professor Tiago, tá? Agora a gente vai fazer um pequeno estudo do capítulo 6, né? Do livro de vocês. O capítulo 6 é a peste, a fome e a guerra. Tá, pessoal? Olha só. Capítulo 6, a peste, a fome e a guerra. Tá? Basicamente, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do feudalismo, tá? Por quê? Esse capítulo ele vai se dedicar ao século XIV, tá? Que vai de 1301 ao ano 1400, aí um período aí de 100 anos. Nesse contexto aí, pessoal, vai começar a surgir uma crise no sistema feudal. Por quê? Lembra que eu falei que do século XI ao século XIII houve um desenvolvimento das cidades, houve o desenvolvimento do comércio na sociedade europeia, né? Porque a produção de alimentos aumentou, né? Consequentemente, aumentou o número de pessoas. Então, a partir do século XI até o século XIII, aí um período aí de 200, 300 anos, houve um aumento da produção de alimentos e um aumento da população. Só que a partir do século XIV, pessoal, algumas transformações vão acontecer, principalmente mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas vão afetar a produção de alimentos, tá? Porque elas vão destruir plantações, né? Consequentemente, ao se destruir plantações devido às alterações que vão acontecer no clima, chuvas, secas, né? E por aí vai diminuir o número de alimentos. Se eu diminuir o número de alimentos, isso vai afetar o quê? Vai ter menos comida para as pessoas. E nesse contexto aí, pessoal, o número de pessoas ele também tende a diminuir, pessoas tendem a morrer de fome, tá? Então, por exemplo, a fome vai ser uma das questões que vai assolar o século XIV. As pessoas vão morrer de fome devido a algumas alterações climáticas que vai diminuir a produção de alimentos. Além disso, vão acontecer algumas epidemias, tá? Por exemplo, hoje a gente está vivendo o coronavírus, né, que é uma pandemia mundial. Naquela época, pessoal, lá no século XIV, todo o continente europeu vai ser acometido pela peste bubônica, mais conhecida como peste negra. O que é essa peste? Essa peste, pessoal, ela veio do Oriente, né, para o Ocidente, porque naquela época os mercadores de Veneza, Gênova, na Itália, eles comercializavam com os povos do Oriente. E nesse contexto, alguns ratos contaminados vieram nesses navios que foram para o Oriente, para o Ocidente, e trouxeram essa peste, tá? E trouxeram essa peste para o continente europeu. Para você ter uma ideia, a peste matou 1/3 da população europeia. Por exemplo, digamos que naquela época a população europeia era em torno aí de 60 milhões de pessoas. Ela matou 20 milhões de pessoas. Tá? Para você ter uma ideia, a França, que é um dos países mais povoados da época, a França tinha 16 milhões de pessoas na época. Ao final do século XIV, a França tinha 11 milhões de pessoas, ou seja, morreu 5 milhões. Professor, não matou 1/3 da população francesa, mas foi bem próximo disso. Tá? A peste bubônica, pessoal, também conhecida como peste negra, ela se dá devido também às condições de higiene. Naquela época, as condições de higiene eram péssimas. As pessoas não tinham hábitos, por exemplo, de tomar banho todos os dias, não tinha saneamento básico, esgoto. Tá? Então, por exemplo, era muito comum, eu já falei nas aulas com vocês, de as fezes serem depositadas na frente das casas. Né? Então não havia um hábito, um cuidado com a higiene. Então isso, pessoal, ajudava o quê? Ajudava na proliferação, ou seja, no aumento dos casos de pessoas infectadas pela peste negra. Tá? Então a peste negra vai ser responsável diretamente pela morte de 1/3 da população europeia. Tá? Então ela vai matar 1/3 da população dos países europeus da época. É muita gente, tá, gente? Tá, pessoal? Então é muito importante também nesse momento do coronavírus a gente ter cuidado de lavar as mãos, ter cuidado com a higiene, né? Porque a peste negra também tinha relação também com a questão da falta de higiene, assim como também, né, a importância de hoje em dia, né, relacionado aos dias atuais, a gente utilizar o álcool em gel, tomar banho, né, lavar as mãos, né, isso ajuda, querendo ou não, na prevenção de doenças. Nesse contexto aí, pessoal, não é apenas a peste negra que vai matar a gente nessa época. Vai haver uma guerra, tá, de 100 anos. Você vai encontrar aqui, ó, você vai pegar aqui na página 101, vai falar sobre a guerra de 100 anos. Ela foi uma guerra entre dois países, a França e a Inglaterra. O que eles disputavam? Eles disputavam a sucessão do trono francês. O rei da Inglaterra queria ser rei da França, porque ele se dizia que ele tinha esse direito,
né, por ele ser parente, né, e o rei da França não ter deixado herdeiros, o que morreu. E também eles disputavam a região comercial, que é a região de Frades. A região de Frades hoje fica na Bélgica. Tá? Nesse contexto, essa guerra durou 100 anos. Ah, professor, foi 100 anos de guerra? Não, não foram 100 anos só de guerra. Houve momentos de paz também. Mas devido a ser uma guerra de 100 anos, houve muitos gastos, né? Muitos nobres quebraram, faliram, né? E nesse contexto gerou uma crise, né, pessoal? Acabou gerando uma crise nesses dois países, tá? A França ganhou a guerra. Uma pessoa que chama atenção é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, na época, ela tinha 19 anos. Ela foi uma mulher analfabeta, mas uma mulher guerreira que liderou vários soldados franceses na guerra contra os ingleses. Só que ela foi morta depois, elas criaram uma emboscada para ela. Ela foi morta pelos ingleses, né? Na verdade, ela foi entregue ao Tribunal da Inquisição e ela foi julgada como bruxa. O Tribunal da Inquisição era um tribunal católico que julgava os crimes contra a religião cristã. Ela foi condenada e acusada de ser bruxa. Só que depois ela foi perdoada, tá, pela Igreja Católica. Tanto que hoje a Joana d'Arc é a santa protetora da França. Tem na página 102 tem um pouquinho da história da Joana d'Arc, bem pequenininho, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. E a outra questão que chama a atenção nesse período, pessoal, é a revolta dos camponeses. Como o número de pessoas diminuiu nessa época devido à falta de alimentos, os senhores feudais aumentaram os impostos dos camponeses. Então, digamos que você pagava, por exemplo, se você pagava 60% de impostos ao senhor feudal, esses impostos foram aumentados. Porque como o número de pessoas, de servos, diminuiu, o senhor feudal queria compensar isso, cobrando mais impostos dos servos que sobraram. Então, os servos começaram a se revoltar contra os senhores feudais. Começaram a invadir os castelos, a matar os senhores feudais, seus familiares. Então, surgiram várias revoltas. Então, o século XIV é um período de guerras, a Guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, é um período de fome, porque as mudanças climáticas, né, vão diminuir vai diminuir o número de alimentos, vai causar fome. É um período de epidemia, a peste bubônica, né, que vai se alastrar pelo continente europeu em virtude da falta de condição de higiene, né, e também de condição sanitária, né, pessoal? E também as revoltas dos camponeses. Tá? Então é um período marcado, muito intenso da história do continente europeu. Tanto que o século XIV, pessoal, ele é conhecido como a crise do feudalismo. Né? É ali no século XIV ali que de fato acontecem essas transformações. Tá? Eu espero ter ajudado mais um vídeo. Tá? Foi um vídeo bem curto, pessoal, um resumo geralzão. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Tá?